é a questão 136, que é sobre juros. A questão aí diz o seguinte, ó. Um empréstimo foi feito a taxa mensal de I%, usando juros compostos, aí em 8 parcelas fixas iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a quinta parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta parcela. E aí a expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é... E aí tem as opções, E quando você olha as opções, você pode ficar aí um pouco assustado, tá? Quando olha as opções, mas calma, tá? Muita calma nessa hora. A gente tem aqui uma questão clássica de juros, empréstimos e vai pagar antes do que deveria. Vamos tentar entender como é que a gente tem que pensar nesse tipo de questão de juros e de pagamentos parcelados. O que vai acontecer? Ele vai pagar sempre parcelas iguais a P. Então, se você faz aqui uma pequena linha do tempo, no primeiro mês ele vai pagar P. No segundo mês, ele vai pagar P. No terceiro, no quarto, no quinto, até você chegar lá no último, no oitavo mês, que ele também pagaria P. Isso se ele pagasse o empréstimo da mesma forma que ele contratou, que seria todos os 8 meses, parcelas fixas iguais a P, certo? Então aqui no sétimo também P, no sexto também P, e assim vai. Só que o que aconteceu, Após pagar a quinta parcela, ele resolveu quitar logo essa dívida, não esperar o sétimo e o oitavo mês, pagar direto aí no sexto as outras 2 parcelas que estavam faltando, tá? E aí o que ele fez? Quando você paga uma parcela adiantado, você vai pagar menos do que você pagaria lá no sétimo e no oitavo mês. Então, quando chegou aqui no sexto mês, o que aconteceu aqui? Ó? Chegou aqui no sexto mês, o que ele vai fazer? Ele vai pagar o sétimo e o oitavo. Então, ele não vai pagar P, certo? Ele não vai pagar P. Quando ele chegar aqui no sexto, ele vai pagar... vou botar aqui o valor a pagar. Ele vai pagar o P, que seria a parcela referente aí ao sexto mês, certo? Normalmente, como se ele estivesse pagando o empréstimo dele todo mês, P parcelas. E essa parcela aqui do sétimo, ele não vai pagar P, ele vai trazer essa parcela para o sexto mês. Então aqui você está voltando um mês nas suas parcelas. Então o que vai acontecer? Lembra lá da fórmula dos juros compostos, que aqui a gente está em juros compostos. Então juros compostos é um montante, capital inicial, vezes 1 mais I elevado a T. Lembra que normalmente quando a gente faz essas contas, a gente utiliza o I, que é a taxa, em decimal. Normalmente a gente sempre faz isso em decimal. Só que quando a gente olha aqui as opções, aqui a gente pode ver que ele não está usando o I como decimal, ele está usando 1 sobre 100, I sobre 100. Então a gente também vai usar o I sobre 100, tá? Ao invés de botar o I como decimal. Só para depois a gente achar a resposta igualzinha como está aqui nas opções, tá? Bem, como eu estou voltando, nesse caso um mês, estou voltando um período, aqui o meu tempo, que seria o T, ele vai voltar um período também. Então, quando eu olhar o sétimo mês, o meu tempo aqui vai ser menos 1, porque eu estou voltando um período, certo? Da mesma forma, quando eu for pagar o P referente ao oitavo mês, eu também vou voltar e vou pagar lá no mês 6. Só que agora, nesse caso, eu estou voltando quantos meses? Eu estou voltando 2 meses. Então, aqui, na verdade, o meu tempo referente aí à oitava parcela é menos 2. Porque eu estou voltando 2 meses, 2 períodos. Então, esse P aqui, esse primeiro é referente ao mês 6, que eu já botei aí. Eu tenho que somar com a parcela do mês 7, que seria o quê? Essa fórmula aqui, para eu saber o montante, que seria o capital inicial, que seria o P, certo?
P, vezes 1 mais I, e aí no I, né, como eu falei, eu vou botar I sobre 100, não vou botar em decimal, vou botar I sobre 100, que é o que ele está usando ali nas respostas, elevado ao T, que nesse caso é o menos 1. Certo? Então, esse aqui seria quanto que ele vai pagar referente à parcela 7. E a parcela 8, também vou somar. Vai ser o capital inicial, que seria o P, que ele deveria pagar, e multiplicado por 1 mais I, e aí o I também sobre 100, certo? Da mesma maneira que a gente fez ali no 7. E como eu estou voltando 2 períodos, é menos 2. Certo? Então, agora eu tenho que arrumar isso daqui, porque é isso que ele vai ter que pagar no 6º mês para quitar a sua dívida. Que seria a primeira parcela aqui referente ao 6º mês, normalmente P. Essa aqui do mês 7, voltou um período. E essa do mês 8º, né, o 8º mês, voltou 2 períodos. Então agora a gente vai ajeitar, porque se a gente olhar ali as opções, a gente não tem essa configuração. Então a gente vai ajeitar agora essa minha equação aí. Então o valor que ele vai pagar seria, se você olhar, você tem o P, né, em todos os termos. Então a gente vai botar esse P em evidência. Então P, vou botar aqui colchetes. Então nesse primeiro termo aqui só tem P, então vai sobrar só 1, certo? Nesse daqui o P foi lá para frente, sobrou isso aqui tudo, 1 mais I sobre 100. Tudo isso elevado a menos 1. E aqui, nesse último termo, sobrou só o 1 mais I sobre 100 elevado a menos 2. Certo? Então, se você olhar de novo lá as configurações, né, as alternativas, a gente ainda não tem essa alternativa. Né? A gente tem que mudar um pouquinho, porque está tudo sobre, tudo frações com numerador igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Esses expoentes elevados a menos a número negativo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Então, eu vou ficar com V, P, 1 mais. Aí, esse 1 mais I sobre 100, que está elevado a menos 1, eu vou inverter, né? Que seria a propriedade aí da potência negativa. Então, vai ficar 1 mais I sobre 100 elevado a 1, né? Porque aí troca o sinal do expoente, mais 1, que normalmente a gente nem coloca nada, né? E o outro aqui, também vou inverter, vai ficar 1 mais I sobre 100 elevado, aí aqui é mais 2, certo? Porque a gente inverteu a fração, vai inverter aí o sinal do expoente, certo? Então essa é a solução, essa é a resposta aí do problema, que eu posso até agora trazer um pouco para perto ali do problema, das soluções, para vocês verem aí qual é a opção correta. Então, quando você olha aí, já tem de cara a letra A de animal. Letra A de animal, certo? É claro que aqui, né, a gente não costuma colocar esse mais 1 quando tá como expoente, tá? E aí daria exatamente aí a letra A, tá certo?